amiga da alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos? Vamos lá, dando sequência, já vamos para o conteúdo, que você que está aí ligado comigo. Ó, tivemos a aula 1, já a aula 2, nós estamos na terceira aula, falando a respeito de lições bíblicas com personagens que vão falar sobre um aprendizado poderoso, deixar um legado para as nossas vidas. Muitos bons e outros ruins, então a gente aprende com todos, amém? O que fazer e o que não fazer. E já vamos para o nosso conteúdo, porque hoje a gente finaliza, estamos falando sobre Adão e Eva, gente fake mesmo que juntinho os dois aí. E depois a gente vai continuar esse processo geracional com Caim e Abel, amém? E Sete, enfim, os filhos, a gente vai estar aprendendo um pouco dentro dessa origem e todas as outras lições bíblicas de personagens que são muito importantes, amém, gente? Então vamos lá? Que inclusive foi esse o pedido, vamos seguir nos personagens. Eu falei, amém, queridos, né? Eu acho que depois que eu falei, ó, nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo, ele aqui, queridos, né? Ele que manda. Aí algumas pessoas estão, por favor, vamos embora, vamos nos personagens. Então, quero te convidar. Amém? Se esse curso, essa série está sendo tão especial assim para você. Então, nós vamos dar seguimento, amém? Porque vocês fazem parte disso. Eu escuto muito o olhar e a sugestão, a opinião, a participação de vocês é fundamental. Por isso que eu agradeço quando a pessoa manda testemunho, comenta aqui, que geralmente vocês mandam mais pelo WhatsApp. Então, muito obrigada, viu? A cada coração, a cada incentivo. Fizemos recentemente agora 1 aninho de Escola Bíblica Online e eu quero agradecer, viu? De verdade. Então, pedido anotado e nós vamos seguir. Amém? E aí, quem sabe a gente dá sequência então a essa série. Vamos ver o que Deus vai fazer, queridos. Então, a gente vem de entendimento que houve uma queda, amém, gente? Falamos, se você não assistiu ainda as primeiras aulas, assistam dessa série, falamos aí sobre o processo como foi da tentação, antes disso do processo da dúvida, como que, né, o diabo colocou isso nesse engano no coração. E hoje a gente vai falar desse princípio da percepção alterada, né, que houve uma mudança de percepção. E aí a Bíblia vai dizer lá, estamos em Gênesis ainda 3, tá, queridos? 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha, queridos, a gente falou a respeito da inocência. Lembra, gente, desse princípio, dessa lição? E aqui a gente vai fazer um contraponto. Por quê? Se a gente percebeu que os olhos, né, foram abertos, que olhos foram esses, querido? Porque antes Adão e Eva só olhavam para Deus. A partir dele tinha toda a ciência. Como nós falamos, o bem e o mal o Senhor apresentava. Então, toda a perspectiva de Adão e Eva era através dos olhos de Deus. Então, eles olhavam para o Senhor e ali tinha o discernimento de todas as coisas, né? Só que a Bíblia vai dizer que dentro dessa inocência eles não se envergonhavam, porém, de repente, viram que estavam nus, ou seja, abriu-se ali, querido, infelizmente. Aí sim, são princípios de uma vida espiritual, que era antes, a uma vida agora carnal. Os olhos aqui que foram os olhos da carne. E se a Bíblia vai dizer que nós temos que olhar com os olhos da fé, queridos, aqui é totalmente contrário, porque os olhos da carne só realmente olham o pecado. E aí a Bíblia vai dizer que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Você vai lembrar também que nós falamos de todo o cuidado, né, de Deus que já estava antes da queda e depois vai continuar,
né, após a queda, porque nós percebemos que Deus é um Deus da graça, Deus nunca mudou com o ser humano. Desde o início, a misericórdia dele estava sobre Adão e Eva, mas a gente já percebe aqui essa construção da carne, que é de fato uma independência do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira. Olha, que interessante, né? Eu vou tapar, eu vou me cobrir, né? E vou fazer o que eu posso com as minhas mãos. Então, eles foram à figueira lá e faz para si os aventais e tapa a nudez dele, representando um processo, encobrindo, né, mesmo numa realidade espiritual, toda a geração da raça humana, né, gente? Porque aqui são os órgãos deles que estavam tapados, né? E ali que simbolizava a semente. Então, aqui a gente já vê uma independência do ser humano de falar, olha, eu sei viver sem Deus. Triste, né? Mas eu agora vou tapar as coisas, eu tenho os olhos abertos para a ciência do bem e do mal, por isso que agora eu vou ter que escolher, né, essa relação, e que bom que a gente ainda pode escolher o bem, glória a Deus pelo livre-arbítrio, mas muitas pessoas também podem escolher o mal. Então a gente vê esse lugar aqui deles fazerem e cobrindo numa folha de figueira, enfim, o que tinham acesso para que eles pudessem fazer. Mas vem o Senhor lá em Gênesis 3:8, que diz: e ouvir a voz do Senhor que passeavam no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Queridos, olha que forte. Eu vou continuar seguindo ao verso 9 e 10, amém? E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha, queridos, aqui o princípio da fuga, do se esconder com Deus, né? Começa aqui, né? No jardim. Quando a gente peca, logo se esconde, né? Não, querido. Em vez de você logo ir para o Senhor, se derrama, fala: Senhor, pequei, tem misericórdia de mim. Se Adão se rasga aqui o coração dele, fala: Senhor, não espera nem Deus vir. Deus, onde você está, meu pai? Eu pequei. Olha, infelizmente Adão se esconde, e é assim que nós tratamos a nossa vida espiritual. Pecamos e logo fugimos. Às vezes a pessoa fala: eu não estou preparado para isso, nem quero ir porque eu não estou apto. Não, querido, há uma graça sobre a sua vida. Venha do jeito que você está, porque é Deus que vai transformar e não vai deixar você desse jeito. Mas o teu momento é vir. Tá nu, tô pecado, tô exposto, vem diante do Senhor, amém? Então esse é o lugar, né, de ouvir a voz de Deus, que antes era o refrigério, e aí agora só é olhado o quê? O Pai com temor. E o temor aqui é uma referência de uma alusão de um sentimento, né, que é medo, e aqui começa todo o pânico geracional, tá? Todo transtorno de ansiedade, todo problema, querido, começa no medo. O ser humano antes tinha comunhão com Deus, ele estava nesse lugar de acesso ao Senhor, mas depois, infelizmente, ele temeu essa voz que antes era a voz da direção, do amor, do zelo, da instrução, para uma voz de repreensão, queridos, que a gente sabe que um bom pai, ele corrige a quem ele ama, mas quando ouviu a voz de Deus: Adão, aonde estás? Ele se escondeu. E tudo que Deus queria era realmente que ele tivesse ali com o coração arrependido. Então, o medo não faz parte. Entenda que o teu pai é bom, sabe? O teu pai é bom. Pecou, Deus não está com raio para jogar em cima de você. Não, há uma graça, há uma misericórdia, porque todos nós pecamos e destituímos, somos da glória de Deus. Então, a graça de Deus que nos levanta e vai levantar você aí, se você tiver caído hoje, amém? Ore ao Senhor, busque a Ele, não se esconda, sai desse lugar que não te pertence, amém, gente? Nós vamos entender que o Senhor, ele tem uma voz poderosa de correção, de alinhamento, e tudo que Deus corrige é realmente para o nosso bem.
Queridos, temos o princípio, também começa ali uma outra crise que eu vejo na mente humana, não só do processo do medo, do processo do afastamento, né, do se esconder de Deus, da fuga, mas também do princípio da justificativa. Essa lição é muito interessante, que diz assim: disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou. Essa história você conhece, e conhece muito bem. E eu comi. Depois, gente, quem vem? Adão. Mas essa mulher que o Senhor me deu. Acaba botando a culpa em Deus, gente. No final, todas as tragédias, a culpa é de Deus. Olha isso. Justificativa dos erros. Para de se justificar. Errou porque quis. Fez porque estava com vontade. Sabia o que era certo, mas fez o errado. Me lembrou até o apóstolo Paulo. Senhor, tudo que eu gostaria de fazer, eu não fiz, e aquilo que eu deveria, essa eu não estou conseguindo fazer. Então, querido, derrama teu coração, porque senão você vai ficar justificando, é culpa disso, é culpa daquilo. A sociedade, quando vê algo ruim, ai, mas foi culpa, eles ficam inventando coisa, mas no final é que o homem é ruim, ele é mau, ele tem uma natureza perversa, sabe? Ele, quando peca, fica nessa genética da independência de Deus. Ele quer a ciência para ser usada a seu benefício, para não depender do Senhor, não estar nesse lugar. Mas o espírito da ciência, a árvore foi Deus que fez, querido, é dele. Amém? Até o diabo. É o diabo, querido, de Deus, que a Bíblia vai dizer, olha, como se ele tivesse aprisionado. Sabe por quê? Porque Deus tem autoridade sobre ele. Não é força com força, não. Ele é pequeno, é Deus que tem autoridade. Então, Deus cria Lúcifer, mesmo com a queda, mas foi criatura de Deus. E como todos os anjos são. Então, é esse lugar da justificativa que você não muda, que você continua o mesmo, com as mesmas atitudes, com os mesmos processos e ainda botando a culpa do outro. Aí é muito fácil, né, gente? É muito fácil, é a culpa sempre de alguém, mas nunca é sua. Vamos sair desse lugar. Não, aluno da Escola Bíblica da Alma jamais vai estar nisso. Não, Senhor, pequei porque eu fui irresponsável, pequei porque eu fui maldosa, pequei porque realmente deixei o meu coração ser contaminado por coisas carnais. E vamos jogar a verdade para o Senhor, nada de se esconder e nada de se justificar, porque aquilo ali continua sendo errado e eternizando esse erro. Amém, gente? Então, a gente vê aqui também um princípio de uma maldição sendo lançado, tá lá em Gênesis 3,14, que diz: então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, jamais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andará, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Meu Deus, quem foi amaldiçoado? A serpente. Deus é muito lindo, né? Deus é muito bom, misericordioso. Aleluia, porque é ela, a Bíblia vai dizer que o pecado entra no mundo por ela, que ela é homicida. Milene, a minha vontade de chacoalhar o irmão que está do meu lado, querido. Deixa eu te falar uma coisa, a tua luta não é contra o teu irmão ou qualquer outra pessoa, a tua luta é contra Satanás e todos os seus principados e potestades, amém? Que eles vão voltar à origem do que Deus está falando aqui. Então nós precisamos conhecer que a serpente ela foi amaldiçoada, mas por quê? O diabo, você lembra quando eu falei, né, do amor que tinha Adão por Eva e ela foi uma influência? Mesma coisa aqui, toca no Filho de Deus, toca. Serpente, comigo você veio fazer graça, eu te expulsei. Já fiz até o inferno preparado para você, porque o inferno não é para o ser humano. Agora, porém, entretanto, tu mexeu com o meu filho, com a minha filha amada. É isso mesmo? Tá amaldiçoada ali, né? O diabo é amaldiçoado, queridos, né? Então, assim... a gente fala isso, né? Mexe com meu filho. Isso tudo vem do Senhor, querido, porque mexeu com a coisa preciosa,
aos olhos dele, que era Adão e Eva, né? Então, vai ficar aí, ó, vai comer pó, vai ser realmente imunda pro resto da vida, e já está sendo lançado ela e todos os demais, né, demônios, querido, junto com o diabo, no Hades, no inferno. Isso vai passar, Jesus está voltando, dá um brado aí, aleluia. Nós estamos no início, mas já, daqui a pouco estamos no final. Amém, gente? Então, tem o princípio do homem da maldição? Não, tem um princípio da consequência. Plantou, vai colher, simples assim. Amém? Então, Deus, ele, pelo contrário, foi muito brando aqui, hein? Ah, gente, quando eu olho, eu vejo graça do Senhor em todo lugar. Ele foi muito brando. E aí disse Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias. Olha que forte, queridos. Então a gente percebe aqui que porque não deste ouvido primeiro a voz de Deus, mas deste ouvido à mulher, a influência, né? Mesmo sabendo que estava errado, que foi o que a gente conversou na aula de ontem. E não comerás dela, porque maldita é a terra por causa de ti. Então, toda essa consequência da terra, Milene, quantas pessoas me perguntam, mas tanta maldade, tanta provação, tanto desastre, tá aqui, queridos. Porque nós não fomos suficientes para sustentar uma palavra. Tinha que haver, querido, um homem perfeito. Deus falou, não vim na terra, deixa que eu tô descendo, deixa que eu envio meu filho, né, em homem, 100% homem, queridos, né? Também era 100% Deus, mas era 100% homem, para poder fazer isso valer. Vai ser alguém que vai cumprir fielmente a palavra do Senhor. E quando foi tentado lá, né, você sabe, a tentação do diabo, o próprio de Jesus, ele não caiu, não. Esse foi o filho, né? O primeiro Adão caiu, mas nós estamos no segundo Adão, né? O segundo, que é Cristo. Aí você consegue de novo a sua vida espiritual, amém? E a terra foi amaldiçoada e a partir disso o pecado ele entra, né? Como uma coisa, né? Um processo, quase que uma pessoa que entra, né, querido? Porque a maldade que é possuída, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você tem um espírito maligno, né? Não existe o espírito neutro. Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E aí é amaldiçoada a terra, né? E aí vem tudo, né? A própria também mulher, né? Vai ser dada essa luz, com dores, com parto, né, para que a gente possa entender, Adão deixa de ser eterno e certamente, porque quando Deus fala, Deus cumpre, não é isso, gente? Certamente vai morrer, Adão, morreu. Não naquele momento, querido, fisicamente, mas morreu espiritualmente e dependeu depois da graça de Deus alcançar um lugar realmente da misericórdia do Senhor, inclusive da própria pregação do Evangelho. Assim como ele morreu, Cristo veio e nos resgatou todos. A Bíblia fala que não só os vivos, mas os mortos também foram contemplados pela ação de Cristo Jesus. Amém? E a gente vai ver aqui, para a gente finalizando, esse princípio que Eva também sentiu, e começa esse princípio dessa até identidade feminina, né? A Bíblia está lá dizendo em Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então ele sai desse lugar da varoa para o varão e começa, olha, existe um caminho, né? E aqui também muita competição, né? Gente, o diabo entra na família, entra no casamento, faz uma arruaça. Era só amor, só alegria, os dois lindos lá juntinhos servindo ao Senhor. Entrou o diabo, começou a briga. Um culpa o outro, aí agora tu é Eva, mãe dos viventes, ele dá um lugar para ela, já tem a identidade, antes tinha saído dele. Olha como é que as coisas acontecem, né? E a gente vê isso na nossa sociedade. Muita competição, muita rivalidade, ao invés da figura do homem e da mulher estarem juntos, né? E ela de fato foi, né, a mãe de todos os viventes, né? Louvado seja Deus pela Eva, filha amada do Senhor, que cumpriu, né, todo um propósito de Deus nessa terra. Pecou, queridos, mas
não tira dela a virtude do Senhor, amém? Jamais. Eva sempre será Eva e por ela nós estamos aqui. Deus abençoe o ventre dela e nós vamos falar no próximo sobre essa semente. E eu quero só finalizar, que aí a gente volta a falar, amém, gente, sobre Caim, né, Abel e também o 7, a gente vai seguir nessa jornada, entendendo cada um dos personagens e as lições dele. Mas eu queria finalizar com esse princípio do cuidado. Deus tem cuidado de você, amém? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 3:21, que depois de que tudo que eles fizeram, querido, tudo, Deus podia virar as costas para o ser humano, mas Deus amou. Deus compreendeu ali que éramos limitados, que éramos fracos, né? E que nós não somos nada sem Ele. E a misericórdia dele aprova o Senhor, amém? E aí a Bíblia vai falar em Gênesis, já até acabou aqui, mas depois a gente finalizar. A Bíblia vai falar, né, que Deus ele fez túnicas com pele, né, para poder vestir Adão e Eva. E eu quero finalizar com isso, né? Esse princípio do cuidado do Senhor, porque alguns teólogos vão falar para a gente que esse foi o primeiro processo sacrificial de Deus. Olha que forte. Enquanto que o ser humano, ele quis dar um jeitinho, foi lá na figueira, vou tapar aqui. Deus falou, não, eu quero dar algo melhor a vocês. Então Deus não deu a pele morta, né, queridos, ali, né, do animalzinho surgiu, não. Fica subentendido ali, de uma forma profética, de que o primeiro momento de sacrifício é feito para poder tirar aquele pecado de Adão e Eva, sabe? É como se Deus falasse, olha, vocês vão entrar num lugar de arrependimento e eu tô sacrificando para vocês. Tanto é que depois isso vira uma liturgia do culto prestado, né? Aonde Deus ele começa a pedir sacrifícios e não derramamento do ser humano, né? Por isso que Abraão, quando vai levar até Isaac, ele fala, eu creio até que Deus pode ressuscitar o meu filho, porque ele sabia, né, que Deus não era esse costume de Deus pedir sacrifício, nunca pediria sacrifício humano, era outros deuses que pediam assim. Mas a gente vê essa realidade tão tremenda, a Deus começando ali através do derramamento de sangue ser purificado pecados. Então Deus faz essa túnica e Deus diz, olha, eu entendo que agora vocês têm os olhos carnais também abertos, mas eu quero que vocês continuem fazendo um esforço, porque agora tem batalha, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ainda há um lugar que eu vou esconder a semente de vocês, né? Eu mesmo vou ter o cuidado de cuidar, de vestir vocês, né? E debaixo desse derramar, né, do Senhor, e trazer o animal, né, para poder vestir eles, fala, olha, se vocês quiserem continuar na dependência de mim, eu estou aqui para continuar vestindo de vocês do melhor que eu posso. Amém, queridos? Então, aleluia, glória a Deus. Vamos terminar com esse princípio do cuidado. O Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor tem cuidado de você no mínimos detalhes. Se você está aqui escutando hoje essa lição, que Deus toque no teu coração e diga, filha, independente de você ter pecado, filho, independente de você ter pecado, eu estou aqui para te dar novas vestes. Há um sacrifício naquela época e bastante, né? Tempo ficou o sacrifício de animais, mas hoje só um, querido, se sacrificou e já pagou todo o preço. O Cordeiro se sacrificou, o Cordeiro de Cristo. O sangue já foi derramado pela sua vida. E hoje as vestes que você vai receber são vestes de glórias em Cristo Jesus. A nossa glória, querida, é Ele. Amém? Então, louvado seja Deus, que você possa entrar nesse lugar de misericórdia, de graça, sabendo que o Senhor te levanta a qualquer momento, sabendo que Ele tem cuidado de você. Por isso a gente lança,
toda ansiedade nele, nada de temer, né? Não vamos temer o Senhor, que é o princípio da sabedoria, e não ter medo de Deus, não. Temor é honra, querido, temor é aquele amor que a gente sente de reverência, né? Mas medo é aquela coisa que nos afasta, que parece que tem o perigo. Não, esse medo a gente lança, no lugar certo. Tem que ter medo de ir para o inferno, tem que ter medo de pecar. E isso sim nos leva a lugar perigoso. Amém? Então, o Senhor, Ele tem cuidado de você e nós vamos seguindo. Que tá uma bênção, hein? Vocês estão animados com esses estudos e louvado seja Deus por isso, que a gente continue aqui participando. Amém? Queridos, a gente segue aqui, não ao nosso coração, jamais, mas o Deus do nosso coração. Louvado seja o Senhor. Amém? Te espero para os próximos capítulos dessa série, esse curso Lições bíblicas que tá muito especial. Amém? Tchau, tchau. Até!